Seguimos com liberdade de opinião e agora vamos direto até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa quarta-feira para nós. Bom dia, Roberta. Então vamos à conversa de hoje. Vamos então, porque o senador Omar Aziz disse à CNN que pretende votar hoje o requerimento de convocação do empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davat Medical Supply, para depor já nesta sexta-feira agora. O objetivo, claro, é questioná-lo sobre um suposto pedido de propina que teria sido feito por representantes do Ministério da Saúde para compra de vacinas contra a Covid-19. Essa denúncia que é do jornal Folha de São Paulo e que traz, portanto, que Dominguete afirmou que teria recebido pedido de propina de $1 por dose em troca de fechamento de contrato. De acordo com o jornal, o empresário teria dito que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que aliás foi exonerado nesta madrugada, cobrou a propina durante um jantar em Brasília. Alexandre, como é que você avalia essa denúncia sobre um suposto pedido de propina para comprar vacinas contra a Covid-19 aqui no país? Gravíssima, sem dúvida, né? Gravíssima. Agora, antes de mais nada, eu acho que foi um alívio para o presidente da CPI entrar esse assunto da vacina, porque ontem ele passou por uma senhora saia justa com aquele deputado Fausto Júnior, presidente da CPI lá da Amazônia, né, que acabou destampando o passado de Omar Aziz. Ficou muito constrangedor para ele. Ele disse que não se preocupou, né, com a história de 2 operações da Polícia Federal, passaporte apreendido, prisões em família, né, mas enfim. Mas ontem tem um final que deixou uma lição. Antes disso, eu queria lembrar, né? A senadora Soraya Tronic, de Mato Grosso do Sul, perguntou para o relator da CPI lá do Amazonas por que o governador Wilson Lima não foi convocado. Ele disse que a Constituição do Amazonas não permitia. A senadora postou logo em seguida no Twitter, né, que o artigo 28 da Constituição do Amazonas, dizendo que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa processar e julgar o governador. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela está chamando a atenção dos outros estados e municípios que receberam verbas federais abundantes, mais do que suficientes, e onde há indícios de desvio. E compete às assembleias legislativas e às prefeituras fazer o que a CPI do Senado não conseguiu fazer porque o Supremo não permitiu que se convocassem governadores e prefeitos. Que tem que deixar isso, porque foi um grande final da CPI de ontem, da sessão de ontem, promovido pela senadora Soraya de Mato Grosso do Sul. Bom, quanto à denúncia de agora, ótimo que venha esse senhor Dominguete para confirmar ou negar, né, que houve isso, porque é gravíssimo. Né? É propina, é pedido de propina, não é pagamento de propina. Né? Inclusive se diz que cobrou propina. Não, ele não cobrou, ele pediu, né? Porque não houve o negócio, não foi comprada a vacina, inclusive o contrato foi suspenso, não chegou nenhuma dose, não foi pago nenhum centavo, e, aí, em consequência, não foi paga a propina. Agora a gente se pergunta desde quando, né? Desde quando estão abusando da nossa paciência cobrando propina. Parece que esse senhor é funcionário de carreira, né? Algo assim. Ele foi nomeado para esse cargo de confiança lá na gestão Mandetta, né? Então, é preciso ir a fundo nisso, ele já está afastado, enfim. Esse senhor Roberto Ferreira Dias, é gravíssima a denúncia. Finalmente, a CPI tem algo na mão, né? Porque até então era palpite, opinião, coisas soltas, né? Agora temos aí uma denúncia que seria atribuída à pessoa que recebeu o pedido de propina, né? Incrível que tudo isso veio do deputado Luiz Miranda, que sacudiu essa questão e agora apareceu.
Roberta? Alexandre, e o Ministério da Saúde suspendeu o contrato de compra da vacina Covaxin. A Controladoria Geral da União recomendou ao Ministério da Saúde suspender a negociação do imunizante para investigar as denúncias que estão sendo trazidas à tona pelos irmãos Miranda. Os ministros Wagner Rosário, do CGU, e Marcelo Queiroga, da Saúde, comentaram essa decisão. Vamos ver. A gente suspendeu por uma medida simplesmente preventiva, visto que existe denúncias de uma possível irregularidade que não conseguiu ainda ser bem explicada pelo denunciante. Botamos a equipe para fazer uma apuração, uma equipe reforçada, justamente para a gente poder ser bastante célere nesse processo, e esperamos aí, em não mais de 10 dias, já ter uma resposta sobre essa análise. Decidimos suspender o contrato para que análises mais aprofundadas sejam feitas. Por outro lado, o Ministério da Saúde vai fazer uma apuração administrativa para verificar todos os aspectos da temática que foi suscitada a partir do final da semana passada. Bom, a CNN teve acesso ao documento no qual a Controladoria Geral da União determinou a suspensão do contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, que representa os interesses da Bharat Biotech, produtora da vacina Covaxin, na Índia. E nesse documento, a CGU admite que, abre aspas, tem-se processo de contratação de valor vultuoso sob o qual pairam suspeitas de possível ocorrência de irregularidades. Alexandre, qual que é a sua opinião sobre essa atitude do Ministério da Saúde de seguir a recomendação da CGU e acabar suspendendo o contrato com a vacina indiana Covaxin? Bom, em primeiro lugar, um conselhinho aí baseado no artigo 13 da Constituição para o pessoal lá da CGU que escreveu vultuoso. É vultoso. Né? Bom, agora vamos entrar no âmago da questão. Eu fico me perguntando por que passou por cima da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde. Né? Parece que não existe Secretaria de Controle Interno lá, vai direto para a CGU. Né? Aí a CGU, pelo jeito, ainda está otimista nesse caso, que não haja problema nenhum, pelo que se viu pelo tom do ministro Wagner Rosário. Né? É uma suspensão temporária para apurar se há irregularidade ou não. Se houver irregularidade por culpa dos indianos, né? Porque pode os indianos só entrarem aí como vítimas, né? Ou não. Agora, se não houver irregularidade, aí vai valer o pedido que Roberto Jefferson, do PTB, fez para a Câmara para enquadrar no Conselho de Ética o deputado Luiz Miranda. Né? Então, tá aí, vamos apurar agora. Agora entrou na CGU com uma equipe reforçada de auditoria para apressar, porque vacinas não podem esperar. Né? E a situação, então, é essa agora. Vamos esperar, tem uma notícia crime no Supremo, então é todo um entorno aí que está esperando o desfecho, o esclarecimento dessa questão. Né? Se esse funcionário pediu propina, se esse funcionário estava por trás dessa manipulação aí para poder receber a propina, que não é pouco, né? $1 por dose de vacina. Imagina você estar levando a picada no braço e está dizendo assim, puxa, isso aí eu dei $1 para esse funcionário. É terrível, é gravíssimo. Né? Então, aguardemos agora as conclusões das investigações e da CPI também. CGU, notícia crime, CPI, né? Para saber o que há. E se houver, né? vai ser mão firme em cima de quem fez isso. Roberta? Alexandre, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que espere o fim da CPI da pandemia para então decidir sobre a notícia crime contra o presidente Bolsonaro por suposto crime de prevaricação. A PGR questiona o Supremo como uma notícia crime poderia saltar para o inquérito justamente no período de investigação da CPI. Segundo a resposta da PGR, é o relatório final da comissão, que será depois submetido ao Ministério Público,
que decide se pode ou não caminhar as denúncias para o campo das responsabilizações. Alexandre, como é que você avalia esse pedido, portanto, da PGR? É melhor esperar o fim da CPI para analisar a notícia crime contra Bolsonaro? Bom, tem uns dois lados aí, né? De um lado, o ativismo explícito do Supremo, que já foi demonstrado aí tantas vezes, inclusive se intrometendo em questões que não são do Poder Judiciário, né? Pode ser em tudo, né? A Justiça abarca tudo, mas há questões internas na Câmara, no Senado, no Executivo, em que o Supremo entrou assim com interferência. Então tem esse lado. Por outro lado, tem a demonstração que o governo fez, né, ao afastar o funcionário do seu cargo de confiança, né, ao fazer auditoria na CGU, na Controladoria Geral da União, né, para apurar isso. Agora, eu não vejo por que ficar esperando. A ministra Rosa Weber está com esse relatório, né? Eu acho que ela tem que decidir sobre o que fazer. Ela que poderia dizer, vamos esperar pelo relatório final da CPI, ou vamos esperar pela conclusão dos trabalhos da CGU agora, diante dessa denúncia, né? Porque a CGU também trabalha sob uma espécie de notícia-crime, né? Houve suspeita, houve indícios e vai investigar. Então, eu continuo dizendo, vamos ter que esperar as definições a respeito, os esclarecimentos maiores à luz sobre algumas obscuridades aí que estão em discussão. Roberta? E daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, começa o depoimento do empresário Carlos Wizard, que não compareceu no dia 17 de junho, data da primeira convocação. O Wizard, lembrando, é apontado como um dos integrantes do chamado Gabinete Paralelo, que supostamente dava conselhos ao presidente Bolsonaro sobre como enfrentar a pandemia. Alexandre, qual que é a sua expectativa para esse depoimento do empresário Carlos Wizard? Ele vai ser perguntado, vai responder, vai explicar. Até onde eu sei, o que eu percebi dele foi que ele participou da organização daquele primeiro encontro e único com um grupo de médicos, uma espécie assim de conselhão, como os outros governos tiveram, né? Acho que o governo Lula é que instalou, funcionou mais esse conselhão, né, eram, na época, de empresários de nome que participavam para aconselhar o presidente nas questões econômicas e sociais. Agora, eu acho que esse conselho deveria ser um conselho, durante a epidemia, um conselho de consulta permanente, né? Porque um presidente da República sozinho, diante de tantos fatos científicos, teria que ouvir, né? O que está dando resultado aí, né? Quantos você curou? Teve alguém que foi hospitalizado sob essa conduta? Isso é muito esclarecedor, porque ficou assim dois negacionismos, né? Porque um chama o outro de negacionismo e as pessoas ficam em dúvida no meio do caminho, né? Não se olha a prática, não se olham os fatos, né? Mas enfim, isso provavelmente serão perguntas feitas a ele. Eu até acho, só opinião minha, né? Só opinião minha, que talvez ele tenha até arcado com passagens de muitos médicos que vieram, por conta própria, como ele é um filantropo, assim, por natureza, né? Quer ajudar as pessoas. Mas, enfim, foi convocado, hoje está lá, vai responder. E ele deve ficar calado em algumas perguntas? Pois é, eu não sei, né? Porque não falei com ele, não perguntei se ele está disposto a ficar calado ou não. Aliás, nem tenho o telefone dele para ligar e perguntar essas coisas. Mas não sei se ele vai ter o direito de ficar calado ou não, ou responder. Isso aí a gente tem que esperar, não adianta chutar na bola de cristal, Roberta. Tá certo, Alexandre. Ótima quarta-feira para nós e até amanhã. Até amanhã, aproveitem o dia.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.